Eu nasci num bairro classe média de uma família tradicional. Mas quando eu sempre quis ser um desenhista de quadrinhos, mas quando eu estava com 14 anos mais ou menos, aí eu descobri, 12 para 13 anos, eu descobri os Beatles e com 14 anos eu já tinha aprendido a tocar alguma coisa no violão, comecei a fazer banda na escola. E depois, mais adiante, um colega meu que tocava bateria, a gente tinha um acordo. Se ele entrasse numa banda, ele tirava ou o baixista, ou guitarra base, ou o cantor, e eu entrava, e se eu entrasse numa banda, eu tirava o baterista e botava ele, e a gente, nessa história, começou a tocar normalmente. E foi assim que eu conheci Paulo Rafael. Então, a gente tinha banda, que era banda de garagem, banda a gente tocava em festa de amigos, ia tocar no... A gente ainda era de menoridade, mas a gente ia tocar nos inferninhos que tinha, aproveitava o intervalo das outras bandas, a gente ia tocar lá no Janga, naquele fim de mundo, que era uma maneira de viver. Então a música ela sempre teve comigo como uma coisa alternativa e transgressora. E quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu tinha uma banda lá, o meu host brother lá, ele tocava. Então eu saí daqui começando a descobrir Jimi Hendrix, e quando eu cheguei lá, eu descobri Cream, Traffic, Jethro Tull, Pink Floyd. Então assim, o mundo se abriu completamente diferente. Eu tinha uma noção de canções tipo Beatles, Creedence, essa coisa, e de repente eu estava vendo que era o rock progressivo, né? Então essas coisas todas. E quando eu voltei para cá, quando eu voltei dessa viagem, eu estava bastante desadaptado com a realidade recifense daquela época, meus amigos só tinham feito vestibular, estava tudo na faculdade, e eu fiquei meio que num gueto cultural. Eu já trabalhava como desenhista no curso de inglês, também fiz um curso de formação de professores, me tornei professor de inglês e português, e continuei com a música. E foi quando eu conheci Almir e Ivinho, que foram bater lá em casa um dia de manhã, sabiam que eu tinha um baixo, que eu conhecia, tocava música de rock. E aí foi quando eu comecei a ensaiar com Almir e Ivinho. A gente tinha uma banda, Bira Total tocava bateria também, que nunca teve nome. E foi a banda que foi até a Feira Experimental de Música do Nova Jerusalém, que aí, como diz a Tese, foi aí que eu caí na vida. Eu coloco que a psicodelia pernambucana ela tem dois marcos fundamentais. O marco inicial é a Feira Experimental de Música do Nova Jerusalém, em novembro de 72, e a última parte é o Paebiru, quando junta toda aquela loucura que foi e faz aquele álbum duplo. Eu considero assim, os dois marcos mais importantes. Claro que depois de Paebiru aconteceram outras coisas, como antes da feira também houveram coisas que levaram até a feira. A feira foi uma coisa engraçada porque eu estava acampado em Calhetas, que naquela época era uma praia pré-histórica. Só tinha dois casebres, que era a mãe e o filho que tinha casado e fez um outro casebre lá. E era um lugar que a gente, para chegar, a gente tinha que ou escalava as pedras de Gaibu, ou então deixava o carro lá embaixo e subia por meio de uma trilha que não dava para chegar com o carro. E a gente gostava muito de acampar lá. Eu estava acampado no 7 de setembro, quando me chega Marcelo Mezel e o resto do pessoal do DA, de Medicina, e que o DCE estava organizando um evento que eles chamaram de Feira Experimental de Música. Ia ser lá em Nova Jerusalém. Eu acredito que Diva e Plínio deviam estar vendo as possibilidades de usar aquele teatro como uma coisa durante o ano, não ficar só preso na Paixão de Cristo, e estavam pensando novas possibilidades. Então, pelos contatos que tinham, todo o pessoal do DA, era gente de família classe média alta, então devia ter acesso. Não me lembro de ter tido nenhum tipo de patrocínio, nenhuma empresa patrocinou que eu me lembre. Mas aí eles me convidaram, como eu transitava, porque do mesmo modo que eu tinha uma banda com Ivinho e Almir, do Morro de Casa, da Vila dos Comerciais, de Casa Amarela, eu conhecia o pessoal do Creme Mágico, que era lá de Prazeres, eu conhecia Euclides Dourado, que era dos Aflitos, Gustavo Sacarneiro, né? Todo mundo assim que eu transitava com pessoas que eram de diferentes áreas sociais, mas que todos tinham uma coisa em comum, todo mundo estava fazendo uma música autoral e todo mundo tinha uma influência grande do rock universal. E aí, como eu tinha esse acesso, eles me convidaram para coordenar essa parte de música, né? E eu era um maluquinho de 19 anos de idade. Mas eu conhecia todo mundo. Então fizemos uma reunião, que foi quando eu conheci Lula Cortes. Então ele era casado com Kátia Mezel, que era irmã de Marcelo Mezel,
E eu fiz uma reunião na casa de uma namorada que tinha na época, tinha um jardim enorme, então juntou todo mundo, foi a primeira reunião onde os doidos todos pousaram no mesmo instante. Tinha do Nuvem 33, tinha Otávio, bzz, que bzz, é um som que só tem começo, ele permanece eternamente. Bzz. Quando seu equipamento está funcionando, faz bzz. Então você tem Otávio, bzz, e teve um encontro dele com Renato Robalinho, que também era um cara que tinha uma ideia completamente maluca, que foi um encontro perfeito, duas almas gêmeas, o som viajou pelo espaço. O Nuvem 33 era uma loucura, tinha mais gente do que o Novo Baiano. E então estava lá, e estava Lula, e estava todo mundo, e a gente começou a organizar como é que seria esse show. Alguns artistas já tinham sido chamados, como era o caso de Pete, que era um cara que fez parte do grupo de Gilberto Gil, Caetano no começo da história lá na Bahia. E tinha gente, já tinha essa ideia de juntar o regional com o rock, essa coisa toda. No cartaz, que o desenho foi feito por Lula Vanderlei, atrás botaram que eu tinha uma guitarra que parecia que tinha uma central elétrica, mas era só um exagero. Na verdade, o que eu tinha era um baixo Giannini, que eu tinha instalado uma pedaleira dentro do baixo. Então, como eu gostava de um rock pesado, eu simplesmente baixava a chave, e aí o baixo ficava todo distorcido, eu com a nota só, parecia que eu estava dando um power chord. Mas na verdade era só uma pedaleira. E então aí foi esse local foi onde todo mundo se encontrou. E fundamentalmente para mim foi onde eu conheci Lula Cortes, que era um cara que me encantou de cara porque ele era como eu. Ele escrevia poesia, ele cantava, ele tocava, ele gostava de fazer performance, desenhava, pintava, tudo. Então a gente teve uma afinidade de interesses muito grande. E quando eu conheço Lula e a gente começa a tocar juntos, eu fui para a casa dele, e a casa de Lula, como eu digo, era um espaço-porto maluco, assim, tudo que era doido pousava lá. Então a gente começou a tocar, e eu com a viola de 12 cordas e Lula com aquele tricorde marroquino que ele encontrou no meio da rua. Ele estava, segundo ele estava com Cátia no Marrocos e um mendigo tocando aquilo e disse: eu sei tocar isso. Eu disse: você nunca viu isso antes, eu sei tocar. E aí chegou pro cara e perguntou quanto é que era. O cara chegou e disse: não, mas esse é o meu ganha-pão. Ele disse: mano, quanto é que você ganha por dia? Eu pago tanto por ele, você compra outro para você. E comprou aquele tricórdio. Como diz o adágio italiano, se não é vero, sei bem trovato. Mas então ele começou a tocar aquele instrumento, que tinha uma escala que ele afinava do jeito dele. Aquele troço não veio com o manual. Então ali era o instrumento que Lula Cortes tocava do jeito que Lula Cortes tocava, e só Lula Cortes tocava aquilo daquele jeito.